livro de Êxodo, capítulo 34, verso 29 a 35. E nós vamos comentar mais sobre o capítulo 35 até 40 para fecharmos um pouquinho mais. Mas eu achei importante, você não pode falar um assunto desse tão importante numa reunião, porque tem assuntos aqui bastante profundos que nos chamam a atenção. Capítulo de número 34, versos 29. O texto diz: o rosto de Moisés resplandece, não por brilho da manicure ou da cabeleireira ou da... O nome da mulher que faz isso é maquiadora, né? Maquiadora tem uma arte muito grande de fazer o rosto das noivas brilhar, né? Elas botam uma coisa por cima da pintura que brilha, né? É legal. No meu tempo não tinha isso não. No meu tempo a igreja não permitia a mulher usar pintura, não. Não a nossa igreja, uma outra igreja que nós estávamos. Mas o rosto aqui vai brilhar diferente. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia o próprio Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação. Que coisa fantástica. Então Moisés os chamou, Arão, todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhes falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhes, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhes tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés e viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém, Moisés cobria o rosto, de novo o rosto, com o véu, até a entrar para falar com o Senhor. Oremos, nosso Deus e Pai. É um momento muito solene, sagrado, eu diria até, Senhor. Porque nós não estamos diante de um livro qualquer, de um conto, não. Nós estamos lendo, Senhor, esta narrativa que aconteceu com o nosso Moisés. O povo vendo, resplandecia o seu rosto, Pai. É um momento muito bom e nos leva, Senhor, a um regozijo de estar nesta manhã na Tua casa, apesar das lutas, mas nós estamos aqui para Te ouvir nesta manhã. Fala, Senhor, a cada um de nós, segundo a nossa capacidade de ouvir e entender. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Se nós lermos este texto, no dia de hoje, como estamos fazendo, comparando com a igreja hoje, nós ficamos tristes,
ao ver que acabou uma coisa das mais importantes na vida da igreja e do homem, o temor a Deus. Como disse o nosso diácono, numa das suas mensagens, temor. A igreja de hoje, como ela está se comportando, como ela está vivendo. E eu creio eu, que a igreja de hoje, ela está bem distante, longe do padrão, tanto daquele período do Velho Testamento, como a igreja primitiva. Eu, se olhar, fizer uma comparação, na igreja de hoje, é triste observar como tem caído o temor, o respeito, a honra que a Deus é devida. Porque as igrejas, infelizmente, me permita, não, mas só para constatar, a igreja está fazendo do seu santuário uma passarela, fazendo do seu santuário lugar para shows. E isto para mim é uma degradação dos valores profundos da palavra de Deus. Porque o altar de Deus é um lugar de adoração, é um lugar para servir. E muitas vezes, infelizmente, falo com tristeza e com temor, porque tenho visto quais têm sido os resultados que acontecem por faltar com o temor ao Senhor. Vemos a falência espiritual de tanta gente, inclusive homens de nível muito alto, que hoje não são homens mais respeitáveis, por permitir, aliás, que a igreja do Senhor se tornasse um ambiente tão simples demais. Então é com muito temor que eu falo e vejo essas coisas no dia de hoje. Segundo aspecto, o peso de uma aliança. O peso de uma aliança era algo sagrado, pois era o comprometimento de Deus com o homem, para que eles estivessem debaixo da proteção do Senhor. Era necessário esta aliança da parte de Deus, para que Ele, Deus, pudesse proteger. E sem esta aliança, como Deus iria protegê-los se eles não estivessem aliançados? Porque Deus não tem compromisso com quem não é aliançado com Ele. Eu falo para hoje também. Hoje não é diferente. O Senhor Deus não tem compromisso com uma pessoa que não se arrepende, não quer passar pelas águas, não quer entrar na vida de fé. Ela não quer. E a pergunta é, como é que Deus vai proteger? Como é que você pode proteger os seus filhos se eles não estiverem em casa descansando? Você não tem nenhuma garantia para o seu filho que sai e vai para esses lugares errados e volta no outro dia. Você não tem garantia de proteção dele. Tem. E a vida cristã, logo mais, falei com um casal ali que vai passar o casal pelas águas. Eu desejo que vocês sigam o Evangelho. Sigam a Cristo, sigam a palavra de Deus, e vocês estarão seguindo, caminhando com os pés na rocha, que é Cristo. Então eu louvo a Deus. Gênesis capítulo 15, nós vamos sempre ler um pouquinho, para trazer a memória. Há pessoas
que não gosta de... o Velho Testamento, agora nós estamos na graça. Mas a graça não lhes dá direito de viver sem temor. A graça não te imuniza se você não tiver uma vida reta com Ele. Gênesis capítulo 15, diz a palavra do Senhor, a partir do verso 7, para ganharmos um pouquinho, Deus anima Abraão e promete um filho. Verso 7, disse-lhes mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhes Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhes, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E ele tomou todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Isso é fantástico. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhes foi dito, sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, estava profetizando todo o final dele. Será reduzida à escravidão, falando do Egito, será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que a tem de sujeitar-se, e depois de sairão com grandes riquezas, que aconteceu. E aquele dizia, tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, e naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência eu dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande mar, até este ponto. As coisas de Deus, irmãos, são muito, parece-nos estranhas o proceder de Deus, parece. Mas Deus trabalha com alianças. Alianças, sabemos, já é um compromisso que se faz. Quando nós nos casamos, nós formamos uma aliança com aquela pessoa que você não conhecia, ela vem de um lar diferente do seu, vice-versa, e vocês dois fazem uma aliança de andar juntos, deixar pai e mãe, vice-versa, e andar dentro de uma jornada, segundo a Bíblia, até que a morte os separe. É uma jornada longa, mas o que sustenta é a aliança que é formada entre ambos, quando é ministrada a palavra. No capítulo 35, aqui nós temos, agora estou voltando para o livro original, que é Êxodo 35. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes, são estas as palavras que o Senhor ordenou
que se cumprisse. Então ele chama todo o povo, reúne numa grande congregação, desculpe-me, e disse: aquilo que eu recebi do Senhor, quando eu estava lá no monte, 40 dias e 40 noites de jejum, curtindo a presença do Senhor, recebendo, bebendo das palavras do Senhor, aquilo que Ele falou, eu vou trazer para vocês. Aquilo que Ele me disse é o governo para as nossas vidas. Então nós temos aqui, Ele continua: trabalhareis 7 dias, mas o 7º vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Coisa rigorosa, né? Se nós não entendermos. E a pergunta é: por que isto? Eu vou falar um pouco mais tarde. Agora nós temos um Moisés renovado, que estava agora debaixo da ordem divina. Moisés agora estava, não Moisés, mas o comando de Deus na vida deste homem. A partir daquele momento, não era mais o Moisésinho, era o Moisés consagrado aos pés do Senhor, com autoridade, com autoridade. E Deus iria realizar, Deus iria orientá-lo sobre os princípios sagrados, dando para ele toda a orientação para agora a construção do tabernáculo. Que é o tabernáculo? O lugar do sagrado. E com isto o povo seria orientado para cultuar a Deus com temor. Então nós estamos entendendo. E aqui, se você quiser, não peço que não faça isto, mas você vai olhar no capítulo 35 em diante, 36, 37, ele vai ver a construção do tabernáculo, o que teriam que fazer. E se você não ler agora, fica melhor, porque você não vai perder o que eu vou falar ainda. O que eu estou querendo dizer a você? Ele recebeu uma ordem, como construir, como seriam os recipientes que estariam colocados, para que serviria aquilo. E ali os sacerdotes eram trabalhados, recebiam uma estola sacerdotal para poderem ministrar diante de Deus a favor do povo. E aqui nós temos então um assunto. O sábado é importante entrarmos neste assunto, sabendo a razão do sábado. Não queremos contestar a igreja de ninguém, nem isto. Mas pelo que eu leio, pelo que eu tenho ouvido, o sábado não é o sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que você tem no seu calendário. Não é este. O sábado aqui fala de um dia ser reservado inteiramente para Deus. Por que eu estou dizendo? Porque naquele período que eles iriam possuir as suas terras, era muito comum você estar ocupado cuidando da vaca, cuidando do campo e não ir. Por isso foi instituído por Deus como um momento solene e sagrado, que eles não poderiam se ocupar com nada. Por quê? Até para que eles viessem para a presença do Senhor,
para o tabernáculo, para ouvir a orientação de Deus para a vida dele. Então não é o sábado. 7º dia, você vai contar. Você começa a trabalhar quando? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Por acaso? E aí nós temos que entender por que foi chamado o dia do Senhor, se nós entendermos o Apocalipse, que foi o dia do Senhor, que era o dia do descanso. João estava na ilha de Pátimo, num dia em que não podia haver trabalho. E ele estava preso, vamos pensar naquela prisão perpétua. Não mataram ele porque ele tinha acima de 80 anos e não podia matar uma pessoa dessa idade. E ele, então, me achei no dia do Senhor. Qual o dia do Senhor? O dia que estava reservado para a adoração. Então, isso é muito importante. Todos os missionários americanos e de outros países que vinham para o Brasil, acontecia um fato, eles chegavam, trabalhavam 6 anos sem parar, e no 7º ano era chamado o ano sabático. O que é um ano sabático? Eles tiravam um ano para descansar, voltar às suas origens, nas famílias, e descansarem para poder voltar renovado. Por isso chamava-se o ano sabático, daí vem o sábado, o descanso. Também a terra, você tinha que trabalhar durante 6 anos, o 7º ano você não podia semear nada, tinha que deixar a terra também descansar para receber capacidade para reproduzir. Então a Bíblia não entra em choque, em coisa não, irmão. É muito importante você conhecer a razão da palavra de Deus. É isso que aconteceu. E eu tenho aqui tantos dados que não vou usar, mas só para nós entendermos. Observe que a autoridade de Moisés, após descer do monte, ele agora tinha do povo respeito. Por que ele tinha respeito? Porque o povo tinha visto, se você abrir o capítulo 34, verso 28, está aí na sua mão, não está? 34 e 28 diz assim: ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então aqui diz a seguir, como nós lemos, que o povo, quando viu a Moisés, mesmo aqueles mais íntimos, mesmo aqueles que estavam mais próximos, eles temeram chegar perto de Moisés. Por quê? Por causa da presença de Deus, por causa do brilho de Deus que estava na vida daquele homem. Isso é muito sério. Então você descobre no verso de número 4, disse mais Moisés a toda a congregação, do capítulo 35, verso 4, disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disponível, disposto, voluntariamente trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo azul, e aqui tem até as pedrinhas para ser colocada na estola do sacerdote. Mas agora Moisés tinha um povo comprometido. Moisés agora não tinha um povo que ouvia e fazia ouvido de mercador, não. Eles ouviam e sabiam que esta era a vontade de Deus, era a palavra de Deus, e eles atendiam ao que Moisés falava. Eu creio, meus irmãos, que hoje a igreja, infelizmente, o sofrimento maior é que as pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus. Palavra, às vezes vem na igreja só, infelizmente, vem na igreja para gastar um tempo lá. Igreja não é lugar de passar tempo, igreja é lugar de adoração ao Senhor da glória. É muito mais, é muito mais. É lugar
de gente comprometida. Não é lugar de aventureiro. Infelizmente, existem coisas que me desagradam. Venha na igreja hoje, porque Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso não é verdade. Isso é um truque. E a Bíblia e a igreja não vive de truque. Nós vivemos da palavra de Deus. Ele abençoa quem Ele quer. E nós oramos e Deus abençoa. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Mas eu não posso usar a Bíblia para manipular a vida de quem quer que seja. Não nos é permitido fazer estas coisas. Então Moisés agora tinha um povo com respeito. Ele chama o povo a construir, a contribuir e a construir. E daí você vai descobrir, e agora se você quiser, só para olhar os textos, capítulo 35, ele fala do sábado. Sábado seria o dia para descansar, o dia de adoração. Mais à frente, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Mais à frente, os utensílios do tabernáculo. Mais à frente, a prontidão do povo em trazer. Eu estou vendo 35, 20. 35, 30, Deus chama Bezalel e Aholiabe. Eram artistas, homens de uma capacidade tremenda para bordar as coisas que precisavam ser bordadas e tratadas. Então eles foram chamados para eles realizar aquilo que era necessário. Moisés então entrega aos obreiros o que? As ofertas do povo, as cortinas do tabernáculo, o altar do incenso, o óleo sagrado, a mesa está aqui antes, a mesa, o propiciatório, o candelabro, está tudo aqui, a arca, o véu, e vai seguindo nessa, a bacia de bronze, que era o lugar para o sacerdote, antes de entrar para ministrar, teria que lavar as mãos e lavar os pés para poder pisar no santuário ou no tabernáculo. É uma coisa fantástica. Eu estive numa cidade muçulmana. Estive no Marrocos. Marrocos, quando dá meio-dia em ponto, onde estiverem, existe muitas mesquitas espalhadas. Eu andei 4, 5 horas de carro direto dentro de Marrocos, nas Campinas. E sempre tinha uma mesquita pequena. Do lado de fora tinha um tanque. E eles, onde estivesse, tiravam o sapato, entrava e lavava o rosto para entrar e ficar lá no chão. Durante o período. E eles faziam isto sistematicamente. Se ele estivesse caminhando, soubesse que faltava 1 hora para chegar lá, ele diminuía para poder chegar na mais próxima, porque havia compromisso. Isso é muito sério. O que eles pegaram aqui? Pegaram exatamente isto aqui. A bacia de bronze, para lavar-se, para poder ter a purificação. Aqui diz a bacia de bronze, o átrio, o resposteiro, a enumeração das coisas do tabernáculo, as vestes sacerdotais, 39 em cima ali, os utensílios do tabernáculo eram completados. E agora aqui no capítulo 40, Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. E aqui nós temos então um desfecho que eu vou permitir ou me permitir no nosso próximo encontro, que não será no próximo domingo, uma vez que domingo eu estarei falando sobre o sacrifício de Cristo e a ressurreição. Este tabernáculo iria ser usado até
a construção do templo de Salomão. E isto, nós estamos aqui numa fase de 300 anos. O tabernáculo é o centro da vida religiosa. O tabernáculo era o centro da vida religiosa. Sem aquilo, eles não podiam cultuar. Vemos aqui, portanto, irmãos, a prontidão do povo. Havia desejo de servir, desejo de obedecer. O povo trouxe tudo que possuía, e você vai descobrir como Deus fez. Porque quando eles saíram lá do Egito, o que foi que Deus mandou que eles fizessem? Cada mulher peça, antes de sair daqui, ouro, prata, tudo que é de vestes, e eles pediram, e saíram carregados de ouro. Por quê? Porque o Senhor tinha os oprimido eles com a morte dos primogênitos, e eles não resistiram, pegavam tudo e entregavam. Mas Deus queria, Deus estava pedindo para levar, porque mais tarde Deus iria usá-lo na construção do tabernáculo. Que coisa extraordinária! Como Deus faz, como Deus age. E eu quero dizer a você que aquele mesmo Deus é o Deus de hoje, e Ele pode agir na vida de qualquer um que honre e respeite e ande na sua presença. Ele continua, Ele não parou. E o povo trazia material, trazia tudo, para que a obra do Senhor fosse completa. Daí a igreja primitiva surgiu, e você vai descobrir que nos primeiros momentos da igreja primitiva aconteceu o mesmo fato. Todos vendiam as suas propriedades e traziam aos apóstolos para que a igreja comece a se estabelecer. Então a história é tremenda, mas eu não quero deixar com você só a história. Eu quero que você entenda que o Deus que nos salvou é o Deus que cuida de cada um de nós. É o Deus que pede a mim e a você para ter comportamento de servos dele, para podermos andar na sua presença e sermos cuidados por ele. Que a graça do Senhor, que a unção de Deus, que a unção de Deus caia sobre a vida de cada pessoa que entrou aqui neste lugar nesta manhã. Esta unção que muda totalmente a vida de cada pessoa, Pai. Que haja, Senhor, esse temor ao Senhor nas conversas, nas atitudes e em tudo que fizermos. Que a unção do Senhor caia na família dos teus servos, caia na família, nos filhos, caia nos netos, caia nos bisnetos, caia no genro, caia na sogra, caia esta unção para que haja temor e eles cheguem ao arrependimento para a salvação em Cristo Jesus. Nós oramos em nome do Senhor. Amém.